Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais essa noite, o Senhor nos conceder a graça e o privilégio de estarmos reunidos virtualmente, mas estamos unidos num só Espírito, graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu do Espírito Santo pela sua graça e misericórdia. Nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade e também agradecer a cada um dos irmãos que tem estado conosco participando desses cultos online. Que o Senhor os abençoe ricamente. Queremos agradecer a todos que já estão ao vivo conosco e os que ainda estão por vir. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar o culto de oração com uma oração e depois faremos uma breve meditação na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos, mesmo à distância, mas podemos nos reunir pelos meios tecnológicos, utilizando esses meios tecnológicos, unidos num só Espírito, podemos estar sintonizados com o Senhor, ó Pai, e uns com os outros, com os nossos irmãos e irmãs. Pedimos a bênção do Senhor sobre esse culto de oração, que possa ser recebido por Ti pela Tua misericórdia, segundo a Tua misericórdia e não segundo o nosso merecimento. Pedimos a bênção e a direção do Teu Santo Espírito. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma breve meditação hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Para quem não, se tem alguém aí, não sei, se tem alguém ligado que não sabe ainda do nosso costume, né, como nós realizamos o culto de oração, ele funciona da seguinte forma: nós fazemos a abertura, fazemos a nossa oração de início, fazemos uma breve meditação na palavra de Deus, um estilo de um devocional, e depois temos o nosso tempo de gratidão, em torno de 5 minutos, e depois mais 5 minutos do tempo de petições, e depois temos 10 minutos do tempo de oração silenciosa, certo? Esse é o nosso costume na Igreja Bíblica em Mombaça, como nós realizamos o culto lá. Então, se tem alguém que não sabe ainda como funciona, eu expliquei por conta disso. Então vamos para a nossa... E no final, né, depois dos 10 minutos de oração, só lembrei agora, nós encerramos com um cântico, certo? É assim que nós encerramos os 10 minutos de oração, depois dos 10 minutos. Vamos agora para a nossa meditação. Atos, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas, né, o Dr. Lucas. Por isso que ele fala, escreveu o primeiro livro, ou seja, o livro de Lucas, né, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, né, os apóstolos, depois que Jesus padeceu, depois que Jesus morreu, se apresentou vivo. Jesus ressuscitou, né? Então Lucas está dizendo para Teófilo que depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e apareceu, se apresentou aos apóstolos, que ele citou no versículo 2, com muitas provas incontestáveis. Então aqui nós observamos que houve muitas provas incontestáveis da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, mais de 500 irmãos de uma só vez, apareceu para os apóstolos, apareceu para os dois discípulos lá no caminho de Emaús também, né, para 2 pessoas. Então o Senhor Jesus apareceu para muita gente, deixando assim provas incontestáveis de que ele realmente ressuscitou. E também um outro fato foi o tempo que ele passou ainda aqui na terra depois da sua ressurreição, né? Ele passou 40 dias aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, apareceu para muitas pessoas
discípulos, apóstolos, com provas incontestáveis durante 40 dias. Então as pessoas tiveram tempo para ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele apareceu aos que ele queria aparecer também, né? Que ele tem o controle sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele tinha um propósito, né? Ele veio falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele falou sobre as coisas do reino dos céus. Então, ele, depois da sua ressurreição, ainda continuou a sua obra, que era falar das coisas concernentes ao reino de Deus, para que assim pudessem subir aos céus. Versículo 4 diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Então, outra prova da ressurreição de Cristo, que Lucas também relata isso no seu primeiro escrito, no Evangelho de Lucas, e também relatou aqui no livro de Atos, comendo com eles. Então, uma das provas de que Jesus ressuscitou é que ele comia com os discípulos. Ressuscitou em carne, não só em espírito, como alguns acreditam. Nós acreditamos e cremos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne, porque ele podia até comer com os discípulos e com outras pessoas. Podia comer, né? De forma mais resumida e clara. E o espírito não pode comer, não pode comer nada material, né? Porque o espírito ele não tem carne nem ossos. Então o Senhor Jesus Cristo falou de uma promessa. E que promessa era essa, né? Versículo 5 diz: Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Falando que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, né? Os apóstolos. E não muito depois destes dias. Ou seja, depois da ascensão de Cristo, né, que foi 40 dias depois da sua ressurreição, 10 dias depois da ascensão, Jesus, ou melhor, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E mostrando assim que 50 dias depois da ressurreição foi que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Ou seja, por isso que é chamado dia de Pentecostes. Foi quando a igreja de Cristo foi fundada, né? Foi o selo da igreja, foi a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, 50 dias depois da sua ressurreição e 10 dias depois da sua ascensão. Cuidado para não confundir, às vezes eu gosto sempre de frisar a diferença de ascensão para ressurreição, porque no início eu confundia muito, né? Ficava pensando o que é ascensão, o que é ressurreição, quem aconteceu primeiro, quando foi, né? Então, só para reforçar, para quem não compreende ainda, Jesus ressuscitou. 40 dias depois da ressurreição, ele subiu aos céus, ou seja, ele ascendeu aos céus, ele foi assunto aos céus, foi a sua ascensão. Ascensão significa subida. O Senhor Jesus Cristo subiu aos céus 40 dias depois da ressurreição. E 10 dias depois da ascensão foi a descida do Espírito Santo, que foi o Pentecostes. Então, da ressurreição até a descida do Espírito Santo são 50 dias. Da ressurreição até a ascensão, que é a subida de Jesus aos céus, foi 40 dias. E da ascensão até a descida do Espírito Santo são 10 dias. Certo? Espero que tenha ficado aí claro. Versículo 7 diz: Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer. Ou melhor, versículo 6, né? Não tinha lido ainda. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, né, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Falando que Jesus vai voltar ainda, um dia. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado.
Jornada de um sábado, meus irmãos e irmãs, segundo alguns autores, são 2.000 côvados. Um côvado, ele mede em torno de 44,4 centímetros. E é uma média, né? E multiplicando 2.000 vezes os 44,4 centímetros dá 888 metros. E alguns autores estipulam logo o fecho nos 1.000 metros, que é 1 quilômetro, né? Mas tudo bem, independente disso, só para questão de informação mesmo, vocês saberem do que está falando. A jornada de um sábado, 888 metros, se for mais ao pé da letra, e pode ser fechada em 1.000 metros, que é 1 quilômetro. Para alguns autores, eles atribuem 1 quilômetro. Tudo bem? Vamos para o versículo 13, diz assim: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Não era Judas Iscariotes, né? Porque Judas já tinha se enforcado. Versículo 14: Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vamos meditar até aqui, que Deus abençoe a sua santíssima palavra, porque eu queria frisar e dar uma atenção à oração, certo? O momento em que os discípulos, os apóstolos, viram a Jesus ascendendo aos céus, os discípulos viram Jesus ressuscitado durante 40 dias, e o que eles fizeram, né? Depois que eles viram o próprio Senhor Jesus ressuscitado, viram Jesus subindo aos céus, eles foram se reunir, foram orar. Então, depois de ver um episódio tão magnífico, a ressurreição do Salvador e a subida do Salvador aos céus, depois desses acontecimentos, eles foram orar, foram unânimes em oração, eles estavam unidos, queriam realmente estar em comunhão com Deus, conversando com o Senhor. E é por isso que nós realizamos os nossos cultos de oração também, para estarmos unânimes em oração, perseverando, não abrir mão da oração, não desfalecer jamais da nossa fé, da nossa esperança de ser atendidos pelo Senhor, não pela nossa insistência, mas pela misericórdia dele. E a nossa resposta de oração, nós já aprendemos e sabemos, creio que todos, que Deus pode responder de 3 formas, né? Sim, não e espere. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria também para entender a resposta às nossas orações. Se Deus está dizendo sim, se Deus está dizendo não, ou se Deus está dizendo espere. Temos que compreender a vontade de Deus. E para isso precisamos orar e pedindo a Ele sabedoria para entender a resposta às nossas orações. Espero que todos compreendam a necessidade e a importância da oração para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos estar em oração, porque é muito importante, precisamos compreender essa importância, o valor da oração. A Bíblia diz também que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou seja, da pessoa que foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. Por que muito pode por sua eficácia? Porque a pessoa que crê no Senhor Jesus, ele pelo menos deve orar segundo a vontade de Deus, que é a melhor para todas as pessoas. A vontade perfeita de Deus é o melhor para todos. A Bíblia até diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a pessoa é justificada por Cristo, ela vai procurar orar segundo a vontade de Deus. Para quê? Para render glórias e honras ao nome do Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, por isso precisamos estar unânimes e perseverantes na oração. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Nós vamos agora para o nosso tempo de gratidão. Os irmãos estão agora com sua oportunidade para expressar suas gratidões. Eu vou marcar aqui 5 minutos, como nosso costume. E a partir de agora vocês podem expressar as gratidões. E já vão se preparando também para as petições, porque quando terminar a gratidão, 5 minutos, aí nós vamos para os 5 minutos de petições, certo? Podem ir digitando e eu vou aqui só observando quem já participou aqui do chat também,
o Adriano Vieira, que é o irmão Adriano e a Daniele, seu Antônio Pacífico, lá de Patrocínio, aliás, né? Antônio Patrocínio, lá de Mombaça, Catarina, aqui de Pedra Branca, com o irmão José também, a irmã Ivoneide, aqui de Pedra Branca, o Erisaldo, lá de Crateús, a irmã Janane também de Crateús, pastor José Vieira, também lá de Crateús, é de Pedra Branca, mas agora também é de Crateús, né? Que Deus abençoe, pastor Zé, nesse ministério. Estamos sempre orando por vocês aí e pelos irmãos de Crateús também. A irmã Ivoneide, a Vanúbia também, de Mombaça, o Alex aqui de Pedra Branca, a irmã Lúcia Lucena, né? Também. E a irmã Luciene, né? A irmã Luciene também está aqui conosco. Deus abençoe a todos, irmãos. A Mariane também lá de Mombaça. Pastor Zé, quer agradecer pelo suprimento de nossas necessidades, proteção a nós, igreja e familiares, também poder enviar as meditações nos dias das programações para os irmãos em Crateús, né? Graças a Deus que Deus tem abençoado por meio dessas tecnologias e nós podemos, mesmo em meio a essas crises de saúde e tudo, mas nós podemos estar reunidos com os nossos irmãos, né? Online, nós podemos estar reunidos. Graças ao Senhor por isso, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ver aqui, a irmã Dora Nilce agradece a Deus pela proteção e livramento do Senhor. Dora Nilce aqui de Pedra Branca. Catarina, somos gratos a Deus pelo seu cuidado, pela proteção e o alimento de sua palavra. Graças a Deus. A irmã Lúcia, também de Mombaça, agradecer a Deus pelos livramentos. A irmã Cícera, lá de Minerolândia, né? Cícera Silva, obrigado, Senhor, por mais uma semana de vida. A Pietra, também lá de Crateús, eu quero agradecer a Deus por esse dia, por nossa saúde, pelas chuvas que tens mandado, o livramento que tens nos dado. Graças ao Senhor por isso. Irmão Erisaldo também, agradecer a Deus pela sua misericórdia em nossas vidas, pela nossa salvação, saúde, trabalho e pela sua proteção. Graças ao Senhor, Ele pode nos conceder essas maravilhas, né? O irmão Alex também agradece ao Senhor por nos sustentar até aqui. Temos mais 1 minuto e meio ainda de gratidões. A irmã Vanúbia também agradece a Deus pelo cuidado nesse período de isolamento devido a essa pandemia, mas todos com saúde e família reunidas. Graças a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é gracioso, misericordioso. Ele sabia que nós precisávamos também de um tempo assim, né? Para refletirmos mais, pensarmos mais na vida e como está a nossa vida espiritual. E assim podermos buscar mais ao Senhor e quando as coisas voltarem ao normal, nós estarmos mais firmes no Senhor ainda, né? Mais fervorosos na oração, na congregação também e valorizarmos mais a congregação, ou seja, os irmãos, né? A igreja de Cristo, estarmos mais reunidos, valorizando esse tempo tão bom que é estarmos com os irmãos reunidos. A irmã Janaína agradece a Deus pela salvação, pela proteção do Senhor e misericórdia, pelo suprimento de todas as nossas necessidades, pela nossa família, pela igreja e nosso pastor, pelas chuvas que voltaram a cair, graças a Deus. A irmã Luciene também agradece a Deus pelas respostas de oração, pelos livramentos que Ele tem nos concedido. O Caleb de Mombaça também, eu sou grato por mais uma semana de vida. A irmã Janaína também está dizendo que a mãe dela agradece pelo livramento do vírus, pela saúde. Irmão Antônio, patrocínio, agradece a Deus por termos culto, né, toda semana. Graças ao Senhor por isso. Irmãos, o tempo de gratidão encerrou. Vamos para as petições.
Irmã Janaína aí dizendo que o Joabe também, né, de Crateús, é o filho. A Pietra, para quem não conhece, né, a Pietra que está participando aí do chat também, e o Joabe são filhos do casal irmã Arisaldo e Janaína, lá de Crateús. Né? O Joabe agradece pelo bom dia, pela saúde e pelo culto. Vanúbia também falando que a irmã Lívia agradece ao Senhor pela proteção. Pastor José pede por salvação de almas, por um despertamento espiritual na igreja, para Deus deter o avanço deste vírus, a construção do prédio da igreja pela situação política e econômica do Brasil. Que Deus possa nos fortalecer cada vez mais para darmos sempre continuidade à obra do Senhor enquanto estivermos aqui nesse mundo. Eu lembro sempre de Paulo, né, quando ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, são palavras confortantes para nós e imaginarmos que enquanto estivermos vivos temos que servir ao Senhor, proclamar a sua palavra. E se morrermos, é lucro, é a melhor parte, né? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A Dona Lúcia também quer pedir oração para meu filho Paulo Eduardo e por todos nós. Vamos orar também pelo filho da Dona Lúcia, Paulo Eduardo, e também orar uns pelos outros. Nosso fortalecimento na fé, né, em primeiro lugar. A irmã Dora Nils também pede a Deus força e coragem. Força e coragem e muita fé para sabermos lidar com esses dias difíceis. Sabedoria para nossos cultos familiares e que possamos ganhá-los para Cristo. Ganhar os familiares para Cristo, né, que tem ouvido a palavra do Senhor. Caleb também. A irmã Janaína pede pela continuidade da bondade de Deus sobre todos nós e pede que aumente a nossa fé e temor do Senhor, né? Caleb também pede por salvação e vida aqui em Mombaça. Catarina pede oração pela mãe dela, que precisa ir à Fortaleza em breve, que o Senhor guarde ela. E também pela nossa vida espiritual, que o amor e a firmeza em Cristo aumente cada dia mais. Pietra também pede que ele venha nos dar uma boa noite de sono, continue orando de saúde, continue dando saúde a nós, que esse vírus acabe logo, para podermos voltar para a rotina normal. A Mariane também pede sabedoria aos governantes, sabedoria para os governantes diante dessa pandemia, que continue nos abençoando com chuvas. Deus é tão bom que tem mandado chuvas nesse período, né? Deus é maravilhoso. E Marisaldo também quer pedir oração pela Igreja Bíblica de Crateús, que Deus nos dê condições de construir o nosso templo em Crateús. Deus abençoe. Vamos encerrar aqui o nosso tempo de petições para ir para o nosso tempo de oração silenciosa. Só concluir a leitura de quem mandou agora. Por último, as petições. A Vanúbia pede ao Senhor força e sabedoria para saber lidar com as dificuldades, aumenta a nossa fé, entrega ao Senhor meu problema no INSS e orar pelas autoridades. E a minha esposa também, Dona Neuza Duarte, vamos orar pelo nosso crescimento espiritual e por salvação. Complementando que devemos orar por salvação de uma forma geral, todas as pessoas, nossos familiares, orar também pela salvação aqui em Pedra Branca, em Mombaça, Crateús, Minerolândia e todos os outros lugares que
são apoiados com missionários a partir da igreja daqui, né? Pastor Zé continua orando pela recuperação do irmão Tiago. Mande lembranças aí para o irmão Tiago, Pastor Zé, em nome da nossa família e das igrejas aqui também, Pedra Branca, Nerolândia e Mombaça, que temos orado por ele. A irmã Vanúbia também pede oração pela salvação da nossa família, pelo irmão Antônio Filho. Que Deus abençoe e possa conceder salvação aos familiares. A irmã Luciene pede a Deus que dê sabedoria às autoridades, proteção ao presidente, salvação da família dela e salvação do povo mombacense. E, irmãos, vamos tomar o nosso tempo de oração, lembrando sempre de orar pela nossa vida espiritual, em primeiro lugar, para a gente ficar firme no Senhor. Orar pelos nossos familiares também, salvação dos nossos familiares, são os que estão mais próximos de nós. E também orar pelos missionários que estão espalhados por todo mundo, pregando a palavra de Deus. E orar pelas autoridades, né, como alguns irmãos já têm expressado esse pedido de oração. E lembrar de orar também por Israel, né? Lembrar de orar por Israel, que o Senhor esteja abençoando o povo. E vamos orar pelos líderes das igrejas, né? O pastor Manuel aqui em Pedra Branca, o pastor Zé em Crateús, o irmão Edelcio lá em Minerolândia, e bem como em todos os irmãos, né? Que o Senhor esteja abençoando. Vamos tomar o nosso tempo de oração, como de costume, 10 minutos de oração silenciosa, e nós encerramos com... Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro, o que é amar, o que é amar. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esse culto que o Senhor nos permitiu realizar. Ainda teve um pedido, né? Depois nós começamos a oração, pedido da dona Cícera de Nerolândia, pede a Deus para nos dar essa fé, sabedoria para enfrentar os momentos difíceis, né? Que Deus abençoe e dê misericórdia a cada um de nós para continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esse culto, a nossa oração é que Ele tenha recebido como um aroma suave, que tenhamos prestado esse culto realmente de todo o coração, em espírito e em verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos encerrar o nosso culto de hoje. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso e de confiança no Senhor. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos realizando